Graça e paz, igreja. Queridos irmãos, eu agradeço de coração, na equipe também, por todo o cuidado, toda a oferta, toda a oração, todo o apoio que a equipe teve. Como nós nos sentimos gratos por sermos tão bem cuidados pelos membros da Holiness. Nós somos realmente muito felizes de terem sido enviados por vocês, como igreja. Nós reconhecemos, a equipe pastoral agradece todo o conselho, todos os irmãos que apoiaram isso. E vocês vão ouvir daqui a pouquinho um pouco mais dos testemunhos de cada um deles. Vocês ouviram o do Lucas Ogawa. E creiam que vocês participaram da missão de Deus com a gente. Não foi somente nós que estávamos lá na frente. Foi a igreja toda que participou disso, enviou e abençoou a cada um dessas vidas. E vocês também são abençoados e grandemente enriquecidos pela vida deles também. Amém? Por isso, nessa manhã eu quero meditar num texto da Bíblia com vocês, que fala a respeito da missão de Deus. Abram lá suas Bíblias em Atos 8, 26 a 40. Eu tenho pouco tempo, por isso que eu estou cronometrando aqui, porque eu quero que vocês ouçam o precioso testemunho de cada um desses irmãos. Atos 8 diz o seguinte, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegou a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta manhã. A cada um destes o Senhor escolheu para marcar um encontro com as vidas de cada um de nós. Pedimos ao Senhor para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, a intervenção do alto em nossos corações, em nossos pecados, Deus. Deus, nos restitua, Deus, a glória que pedimos ao Senhor, para que possamos contemplar a Tua beleza. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Oramos confiantes no que o Senhor faz e ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente foi para o sertão, eu a primeira vez também, e agora a equipe que foi também, não há nada mais engraçado do que vocês verem japoneses pregando para sertanejos. Ele fica tão interessado em você que acho que ele tem mais interesse em você do que a gente nele. É muito engraçado isso. É engraçado em vários sentidos, mas é engraçado num sentido também alegre, porque quando nós olhamos essa passagem aqui, e especialmente o livro de Atos, nós vemos que nós, hoje, povo brasileiro, povo japonês, nós somos os confins da terra.
Nós somos a promessa de Deus sendo cumprida aqui de Atos, sendo levada pelos apóstolos aos confins da terra. Nós somos, se você considerar Jerusalém como o epicentro, nós somos os confins. E nós estamos pregando também para outras pessoas que realmente a gente enxerga como confim do mundo ali. Você chega numa casa, numa cidade, depois você sai da cidade e tem um vilarejo, um povoado, depois tem um vilarejo e aquilo é a última possibilidade de alguém morar. E você se pergunta realmente, como é que tem gente aqui? E nós somos gentios, ou seja, nós não somos judeus, não merecemos estar aqui. Mas Deus, por sua graça, através de Jesus Cristo, nos reconciliou para estarmos aqui. O Evangelho chegou até nós e chegou através do sangue de muitos, chegou através da doença de muitos que vieram para cá. E hoje nós colhemos dos frutos que nós não plantamos. Então esse é o texto, quando vocês olham aqui, ele é o registro do primeiro batismo de um homem estrangeiro, um provável homem negro da África. Eu quero bem rápido aqui passar algumas peculiaridades desse homem. Primeiro, ele era um eunuco. Eunuco era alguém castrado. Isso poderia ser feito de 3 maneiras. De modo cirúrgico, não cirúrgico no sentido da época, mas cortado. Ou ele foi de nascimento, ele nasceu assim. Ou voluntariamente, como Paulo diz, ele se fez eunuco. Ou seja, ele negligencia essa área para que ele possa servir ao reino. Mas aqui é muito claro que o intuito dele não era essa terceira área. Ou seja, a razão dele ser emasculado, dele não ter essa região, era muito clara. Um rei poderia confiar num homem que era incapaz de ser tentado sexualmente, certo? Segundo ponto, ele vem de Cush, que é uma região do norte da África, acima do deserto de Saara. E John Stott diz que esse é um título, que não é um título de um nome. A rainha não chamava Candace, mas era um título de uma posição que ela ocupava no sentido financeiro da sua organização como país, como região. Então ele era como se fosse um ministro de finanças. Já esse homem também, ele tem uma outra característica. Ele vem de Jerusalém para adorar a Deus. E ele está voltando aqui. Ele está voltando de uma adoração. Então, no mínimo, ele era um prosélito, mas há alguns teólogos que concordam que ele poderia ser também um judeu. Um judeu, nessa época, não necessariamente ele era branco, a fisionomia dele. Ele poderia ser negro. Vocês olham que Salomão teve uma relação estreita, por exemplo, com a rainha da Etiópia. Então, existe uma ligação, existe provavelmente um povo que são chamados de cuxitas, que eles são judeus negros. Então, aqui a gente pode assumir que ele pode ser um judeu ou não também. E ele tinha acesso ao livro de Isaías, ele lia também em voz alta. Aqueles que são professores, pedagogos, sabem que a linguagem ela começa de forma oral, ela começa falando, não na mente. Nós lemos porque já temos a capacidade de poder entender, mas alguém nessa época, com poucos recursos tecnológicos, tinha que fazer uma leitura em voz alta, provavelmente, Mas a gente vê com essas características que os ouvintes dessa carta tinham certeza de algo. Deus estava levando o seu evangelho até os estrangeiros, até os eunucos, até o gentio. Mas esse texto é tão rico de informação que eu não consigo falar de muitas coisas aqui nesses 20 minutos. Mas tem alguns pontos muito interessantes da obra missionária que esse texto mostra aqui para a gente. Primeiro, a obra missionária ela é dirigida pelo Espírito Santo, como o Lucas Ogawa disse. Lucas ele deixa claro que a missão de Deus ela é sustentada pelo próprio Espírito Santo. Ele é o agente primário que direciona, sustenta e mantém a missão. A gente olha no texto aqui que, primeiro, um anjo do Senhor fala com Felipe. Segundo, ele fala para ir para uma estrada desértica, onde provavelmente não tinha água, e no final eles encontram água. O Espírito instrui Felipe a se aproximar da carruagem e ir conversar com esse homem que estava lá dentro. O eunuco ele estava lendo o texto certo, na hora certa, e tendo a dúvida correta. E, ao mesmo tempo, no final, Felipe ele é arrebatado. Esse é o primeiro caso de um teletransporte da igreja. Dá uma olhada nisso aqui. Ele literalmente fala, então Felipe foi arrebatado repentinamente. Ele literalmente foi teletransportado pelo Espírito Santo. Esse é o mesmo Espírito que move Felipe a pregar, sai dele de um lugar, de uma multidão em Samaria, para ir depois falar com esse etíope.
Ele é o mesmo Espírito que testifica ao nosso coração da palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer com que palavras aqui da Bíblia possam fazer sentido no nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Por isso, olha isso, já estava tudo pronto para eles. A equipe que foi enviada para o sertão já estava tudo pronto. Deus já estava agindo naquele lugar. Deus, ele mostra bem claro aqui, que ele já triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Já somos mais que vencedores em Cristo. Por isso, então, não há obra, não há ser humano, não há algo neste mundo que possa impedir a missão de Deus. Não há governo, não há política que possa parar isso. Porque o mais interessado na obra é o próprio Deus. A missão, ela não é da igreja. Nós somos coparticipantes, temos o privilégio de participar. Mas quem está fazendo toda essa obra é o próprio Deus. Aqueles que pregam o Evangelho podem ter a certeza de uma coisa: Deus marcou um encontro com uma pessoa antes de você poder falar com ela. Ele já sabia que isso ia acontecer. Cada um destes que visitou a casa de alguma pessoa sabia que não é mérito dessa pessoa. Não tem ação humana, não tem mérito humano. Isso é tão interessante, a obra do Espírito Santo, que eu lembro muito bem de um testemunho do Charles Spurgeon, não sei se você conhece esse homem, um pregador muito famoso, que ele conta a história dele de conversão, que foi lá em 1850, que ele diz o seguinte: quando ele estava com 15 anos, era um dia que estava tendo uma tempestade de neve muito forte, e ele estava a caminho da igreja do seu pai, mas por causa dessa tempestade ele foi impedido de chegar lá. A tempestade era tão forte que o pastor dessa igreja nem tinha chegado. E quando ele chegou lá, demorou uns 20 minutos para alguém começar a falar alguma coisa. Quando ele pisou naquela igreja, ele ficou esperando esse tempo, até que apareceu um homem que chegou lá, com uma aparência bem singela, magro, um sapateiro ou um alfaiate. E ele subiu ao púlpito para pregar. Esse homem pregou no texto de Isaías 45, 22, e exortou esse adolescente, Charles Spurgeon, a olhar para Cristo e ser salvo. Esse sermão durou só 10 minutos, mas veja como ele relata esse impacto na vida desse homem. Levantando as mãos, o homem gritou como só um metodista primitivo poderia fazer: jovem, olhe para Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada a fazer senão olhar e viver. E eu vi imediatamente o caminho da salvação. Eu não sei mais o que ele disse. Eu não prestei muita atenção. Eu estava possuído com aquele pensamento. Como quando a serpente de bronze foi levantada, as pessoas apenas olharam e foram curadas. E assim foi comigo. Eu estava à espera de fazer 50 coisas, mas quando ouvi aquela palavra, olha, que palavra encantadora me pareceu. Eu olhei até quase não poder desviar os olhos. Então uma nuvem desapareceu e a escuridão rolou para longe, e eu vi o precioso sangue de Cristo em minha vida. É isso que o Espírito Santo faz. Certo. Lucas, então, o que isso tem a ver com a minha vida? O que o testemunho desse homem tem a ver comigo? O que esses jovens e os mais velhos também que foram tem a ver com a minha vida? Não tem impedimento para nós participarmos da missão de Deus. Olha isso. Hoje nós vemos, pelo mesmo princípio de Filipe aqui com a Etíope, que não tem lugar que você esteja hoje que não tenha sido preparado pelo próprio Deus. As pessoas com quem você convive hoje, a família que você tem, o trabalho que você tem, não foi ao acaso que você está hoje nesse lugar. Deus tem um propósito na vida dessas pessoas que você convive junto. Não existe espaço comum para cristãos. Não existe espaço que a gente só frequenta e é consumidor. Nós somos coagidos. Na verdade, nós somos libertos para poder pregar a mensagem das boas novas. Todo o ambiente é um espaço para você anunciar as boas novas de Jesus. Não existe coincidência. Existe o plano de Deus perfeito para que você possa participar. Por isso não é cobrança o que eu estou fazendo aqui. É privilégio de você participar de uma vida que pode ser transformada por Deus. Você já sentiu esse privilégio alguma vez de participar da vida de alguém sendo transformada? Isso não tem recompensa melhor do que essa. No segundo momento, existe um modo como Deus opera aqui
na missão de Deus. E nós podemos olhar aqui bem claro que a Bíblia não tem metodologias, mas ela tem exemplos de como isso acontece. Primeiro momento, Filipe sai de Samaria, onde tem multidões, que diz o seguinte: Filipe foi para uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele realizava. E assim houve grande alegria naquela cidade. Olha só, Filipe ele sai de uma multidão para ir para uma só pessoa. Porque para Deus uma vida só vale a pena. A alegria na casa quando uma dessas ovelhas se arrepende. Quando a gente vê o explicar aqui, como posso entender se alguém não explicar? O explicar, se você vê no grego, ele vem da raiz do verbo chamado rodós. E dessa raiz desse verbo, que significa caminho, o explicar, ele significa conduzir pelo caminho. Obrigado. Ou seja, explicar, no melhor dos cenários aqui, quando a gente vê do grego, significa conduzir uma pessoa, significa participar da vida dessa pessoa. Por isso que explicar o evangelho para a maioria das pessoas exige tempo, exige paciência, exige a sua vida. E hoje nós vivemos numa cultura de espetáculo, nós gostamos de multidões. Nós esperamos que o cristão bom é aquele que aparece na mídia, é aquele que cresce, é aquele que fica famoso. Como se o número de conversões ele fosse mérito. Uma vida que vale a pena para nós, hoje normalmente significa ser famoso. Mas a igreja aqui em Atos, ela começa com pessoas comuns, pessoas como nós. E isso é engraçado porque você vê que Filipe aqui, o que ele fez foi somente obedecer. Ser cristão significa ser obediente. Significa você ver o que está escrito na palavra, a vontade de Deus já revelada, e você obedecer a isso. Olha só como é que é interessante. Ele fala só, Filipe, levanta e vai. E Filipe foi lá e correu. E ele fez. Ele não sabia o que tinha que fazer. O Espírito não falou o que ele tinha que fazer e para onde tinha que ir. Ele só falou, vai. Esse foi um dos grandes medos da minha vida. Eu achar que eu estava perdendo tempo com algo. Quando eu estava na época do ensino médio, mais ou menos, na época do vestibular, eu tinha medo de prestar algo para algo que eu achava que eu perderia o tempo da minha vida. Eu achava que não valeria a pena. E eu tinha tanto medo disso, que quando eu me converti e comecei a frequentar o bosque, isso piorou ainda mais. Porque vinham missionários aqui na frente, eles vinham ao longo de alguns tempos, né? Vinha do Peru, vinha do Japão, vinha de vários lugares, os Moreiras vinham também, e eles falavam, olha, eu gastei 10 anos da minha vida e só se converteu uma pessoa. Eu olhava e fazia as contas, cara, estou com 17 anos, vou estar com 27 anos quando se converter uma pessoa. Eu tinha muito medo disso, eu falava, eu não posso perder tempo da minha vida com isso. Você faz o cálculo dessas pessoas que gastam tempo no campo missionário e você tenta fazer algum cálculo do mundo para ver se compensa e nunca vai compensar. Mas olha só, depois que eu passei 2 anos no campo missionário, Deus transformou o meu coração. Ele me mostrou que essa é a melhor vida que alguém poderia viver. Hoje que eu estou me preparando para ser pai, eu vejo que a melhor decisão da minha vida, assim, que eu gostaria que o meu filho tivesse também essa mesma decisão, é de que ele usasse a vida dele para o reino de Deus. Não tem melhor investimento do que esse. 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho para Deus nunca será inútil. Ele é a maior recompensa, porque na verdade ele é o nosso maior investimento. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho o júbilo daqueles que perderam suas férias, daqueles que perderam o seu passeio, que perderam tempo com a sua família, que perderam esse tantinho de tempo, mas que eles viram a recompensa disso na vida deles. Porque quando você trabalha para Deus, a recompensa é mais dele mesmo. Isso é perfeito, isso é jubiloso. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua própria vida por minha causa a encontrará. Porque Jesus disse isso, se ele morreu por nós
nós devemos dar tudo por ele. Num terceiro momento, aqui terminando, grande parte da obra missionária é explicar as Escrituras. Parece simples, né? Mas ele pergunta aqui, como eu posso entender se ninguém me explicar? Olha só, existe uma pressuposição nessa fala dele, de que então existiam pessoas que explicavam. E olha só, isso é interessante porque esse eunuco, ele era impedido de entrar nos pátios internos do templo, que era onde se explicava a palavra de Deus, porque ele era um eunuco. A Bíblia fala em Deuteronômio 23:1, que o eunuco não poderia participar plenamente da adoração no templo. Ou seja, esse homem ele era impedido de entrar para poder ouvir a palavra de Deus. Se por um lado as pessoas de Samaria, aqui como a gente vê que Felipe estava, elas entendem porque a multidão viu sinais milagrosos, o etíope entende porque Felipe o explicou, somente por causa disso. Quantas pessoas ao seu redor não carecem de uma explicação? Eu não estou falando de você pregar para eles sabendo todas as respostas e as dúvidas controversas da nossa cultura. Por exemplo, como eu lido com o problema do mal? Eu não estou falando isso. Ele pede ao menos uma explicação. Se você pensa que isso aqui é uma realidade difícil aqui, imagina no sertão, onde as pessoas às vezes não são nem alfabetizadas. Eles viram que a realidade não são pessoas inteligentes, apologéticas que o campo precisa. Apologetas. Não é isso que o campo precisa. O campo precisa de pessoas dispostas, pessoas obedientes, pessoas que não vão olhar mais para trás, vão olhar para frente, não vão duvidar. Precisa de pessoas fiéis. Faltam pessoas comuns, pessoas como nós. Nós temos muito privilégios em São Paulo. Nós temos muito conteúdo, muita bagagem para poder entender as Escrituras. Mas falta no sertão pessoas que saibam ler. Faltam pessoas dispostas. Por isso você não precisa ter o chamado missionário para falar contra a pessoa. A grande comissão é para todos nós cristãos. Mas não é qualquer conteúdo que ele explica aqui. Ele é muito claro. Ele explica em Samaria, explica para o etíope, e todas as cidades ele ia pregando o quê? O Evangelho. O que Felipe fez? Ele leu, explicou e aplicou o Evangelho das Escrituras, as boas novas de Jesus. Então a essência de qualquer ação da missão de Deus é a proclamação do Evangelho. Esse conteúdo não muda, o que muda é a contextualização dele. Evangelizar, então, não é você ir para uma casa e orar para essa pessoa, não é você dar um panfleto, não é você orar pela cura de alguém, não é você mandar um versículo no WhatsApp, não é falar sobre Deus somente. Você precisa anunciar o Cristo, você precisa anunciar as boas novas de quem Ele é. Porque se fosse somente uma mensagem a respeito de Deus, nós não teríamos muita diferença quanto aos judeus, porque eles só anunciam Deus também. Por isso, terminando aqui, ele anuncia em Isaías 53:7, o texto que diz: quem pode falar dos seus descendentes? Aquele que haveria ser o maior herdeiro de toda a terra, que é Jesus Cristo, ele não teve um herdeiro para poder comemorar. Ele morreu sem nenhum filho, sem nenhuma filha, sem terra, sem nada. Ele medita profundamente o texto sobre o destino de Israel no exílio. Esse é o livro de Isaías. Isaías, a gente lê, como nós cristãos sabemos, que aquilo aponta para a figura do Messias, que era o próprio Cristo. Mas nessa época, eles liam como o próprio Deus, trabalhando naquilo que aconteceria com o povo de Deus após o seu exílio pelo Império Neobabilônico. O povo de Deus seria disperso, e Deus chama Isaías para mostrar que aquele que está fazendo isso com o seu próprio povo era Ele mesmo. Mas a partir desse momento, depois disso, Ele promete bênçãos sem futuras, sem precedentes para o seu povo. Ele anuncia que haverá um futuro bom. Ele anuncia que esse futuro aconteceria através de um servo sofredor, alguém que sofreria pelo seu povo, o israelita perfeito. Por isso, em sua fala de cumprir o propósito de Deus para as nações, como povo de Deus, Israel
ele recebe uma promessa de que ele receberia uma nova aliança, em Isaías 54, uma nova criação e uma nova bênção para os estrangeiros e os eunucos. Por isso ele vai acompanhando, não existiam capítulos e versículos como lemos hoje. Existia um texto completo de Isaías. E ele pode ler muito bem Isaías 56, que Deus diz: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, eu darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial melhor do que filhos e filhas, e darei um nome eterno que não será eliminado. Essa bênção se abre para incluir o mundo inteiro, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, inclusive pessoas como nós. O Antigo Testamento prediz que haveria um tempo que os estrangeiros e eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus, como aconteceu aqui. Esse homem, ele era tanto estrangeiro quanto eunuco. E essa promessa fala ao seu coração. Essa mensagem de Jesus é a mensagem que todas as promessas de Deus encontram o seu sim. É através de Jesus que todas as nações são abençoadas. Isaías mostra para nós e para esse etíope que não existe herança melhor do que o próprio Deus. Existe uma herança melhor do que filho e filha para esse homem. Existe promessa melhor para a vida dele. E isso inclui a nossa vida também. Isso fala com o nosso coração. A mensagem de Jesus encontra o seu sim em nossas vidas, como herança, como a melhor vida que nós podemos ter, como o nosso maior galardão da nossa vida. Esse efeito foi tão imediato na vida dele, tão bom, que produziu a alegria. E Russell Shedd diz aqui: Deus é um Deus feliz. A gente olha isso quando ele diz: o evangelho da glória do Deus bendito em 1 Timóteo. As pessoas mais felizes dessa terra são aqueles que anunciam as boas novas de Cristo. Porque não há nada mais alegre do que levar pessoas a conhecê-lo e entrar no gozo do Senhor, que é um trabalho glorioso. Amém? Por isso eu quero orar nesta manhã, para que o nosso coração, assim como o de cada um destes, que falaram sim para a missão de Deus, possa também falar sim para esse momento. Você é um agente de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, aonde você está. Você não precisa necessariamente ir ao sertão, você pode pregar ao seu irmão, à sua família, à sua igreja também, a tantas que não conhecem, mesmo estando aqui, gente, no seu trabalho, na sua escola, porque não há nada melhor do que essa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor promete uma vida muito melhor que nós podemos ver hoje. Obrigado porque em Ti nós podemos encontrar promessas infinitas de bondade e misericórdia para nós e para as nossas gerações também. Obrigado porque essas bênçãos não se limitam somente às nossas vidas, mas à nossa família, ao nosso lar, às nossas gerações. Que possamos ter essa mesma fé que eles tiveram em Jesus, de dizer sim ao chamado de cada um de nós para anunciar as boas novas do Evangelho. Por isso, tira de nós esse espírito, essa inércia das nossas vidas, que nós não queremos falar da palavra de Deus, que temos medo de ser rechaçados. Só o Senhor pode operar no nosso coração pecador, para sairmos de nós, onde nós estamos, para amar aqueles que nós nunca vimos. Nós oramos confiantes em Ti, crendo, Deus, que o Senhor há de operar milagres em nossas vidas e libertar-nos nessa escravidão, Pai. Que nós possamos ser crentes coerentes com a Tua verdade, com a Tua palavra. Que possamos entender cada vez mais que a Tua vontade já foi revelada através da palavra de Deus. E que em Ti nós encontraremos recompensas, não só para as nossas vidas, mas que encontraremos o Deus que nos chamou. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.